Queridos, se você tiver algum presente para dar para o Alex, espera uns 10 dias. Não vai entregar amanhã, né? Tipo uma devocional. Dá 10 dias, deixa esfriar. Alex tem sido uma bênção. Ele com Mara tem liderado a nossa equipe de casais. Se você tem frequentado essa igreja, provavelmente em algum momento você já passou pelo caminho do Alex. Ele é o cara que trabalha aqui, que tem uma intensidade, um cara que ora. Pregou naquele domingo, foi incrível, pregando sobre perdão, porque nós estamos no meio da família. E hoje ele vai ter de novo a honra, o privilégio e a responsabilidade de ser o pregador e o palestrante da noite. Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos e, se quiser, estender uma das suas mãos aqui para ele, para que a gente ore por ele, para que Deus o continue usando como já tem feito. O Alex tem sido um marco para essa geração, um marco para essa galera que ama Jesus de uma forma intensa, e eu tenho certeza que ele vai te abençoar hoje aqui com tudo que Deus já colocou no coração dele. Deus, em nome de Jesus, nossa enorme gratidão, alegria, privilégio, felicidade por ver o teu filho Alex aqui, preparado para ministrar os nossos corações, falar conosco, ser usado pelo Senhor. Quero te pedir, Pai, que ele venha com toda a autoridade provinda da tua palavra, da tua unção, que ele fale tudo aquilo que o Senhor já ministrou sobre o coração dele, para que essa noite seja incrível e uma noite de encontros e reencontros com a tua palavra e com a tua presença. Fica com a gente aí no decorrer dessa noite, que tudo que aconteça aqui seja para a honra e glória do teu nome. Se alguém chegou aqui com um casamento arrebentado, em nome de Jesus, que seja restaurado e tocado pelo Senhor. Fica com a gente em nome de Jesus, amém e amém. Com vocês, Alex. Boa noite a todos. Que privilégio estar aqui, privilégio participar desse quarto encontro e agora de forma presencial, algo que nós ansiamos tanto. Havíamos preparado o segundo encontro, já estava a nossa equipe toda preparada para realizar o encontro presencial quando fomos impossibilitados. Então, nós estamos aí há praticamente 2 meses orando por cada um de vocês, para que vocês estejam aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tem trabalhado no coração de cada um, para tudo que Deus vai falar nesta noite. A princípio, eu quero falar para vocês que quando o pastor Segundo propôs de iniciar o ministério, era um ministério de famílias. E aí estava eu e o pastor Alberto de frente com essa missão tão importante, que é cuidar das famílias. E começamos a orar juntos, a buscar junto a orientação de Deus para criar esse ministério. E aí nós pensamos em trabalhar no todo, né? Durante todo o ministério, trabalhar na construção de um lar sobre a rocha que é Jesus Cristo. E aí, com base no texto de Mateus 7, 24 e 27, né? Onde temos, muito obrigado, meu querido, o paralelo do homem prudente e o insensato. E aí, quando nós desenvolvemos boa parte do ministério, fomos apresentar para o nosso querido pastor Bruno. E aí o pastor Bruno olhou, leu, viu, vibrou com a gente, falou assim: cara, isso aí é um ministério de casais. Eu falei, então, fechou, ministério de casais. E aqui agora nós estamos com uma equipe maravilhosa, que tenho certeza que vocês já puderam conhecer desde o momento da entrada. Nós estamos com esse propósito de, como disse o Felipe, conectar os casais a Jesus Cristo, numa época que eu acredito ser urgente, né? Onde as famílias estão sob ataques constantes, principalmente o matrimônio chamado casamento. Então a nossa proposta vai estar sempre trazendo, durante as nossas programações de culto, assuntos relevantes e pertinentes dentro de um casamento. Então nós tivemos aí a primeira apresentação, a abertura do ministério com o nosso pastor Bruno. Que legado é esse? Quem aqui estava presente nesse primeiro encontro se lembra da ministração, do que nós estamos deixando para os nossos filhos? Depois o pastor Alberto falando sobre a espiritualidade, o governo no lar, e aí já foi de uma forma online. E o último encontro, nosso pastor Segundo falou sobre sexualidade. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de um tema
que tem sido crescente, infelizmente, nos lares, principalmente tem chegado às portas da igreja, que é em relação ao divórcio. Então nós conversaremos um pouco sobre o divórcio, mostrando biblicamente que na grande maioria dos casos, este não é o caminho. Foi daí que eu tirei esse tema, à luz das Escrituras. E o número de divórcio tem aumentado de forma assustadora. A tendência de alta, ela está confirmada pelo IBGE. Segundo a entidade, o número de divórcios no país cresceu 75% em menos de 5 anos. Olha o tamanho da gravidade do negócio. No meio do ano passado, o total de divórcios saltou para mais de 7 mil apenas no mês de julho. Um aumento de 260% em cima da média de meses anteriores. O crescente número de separação de casais, segundo o IBGE, ele é reflexo da pandemia. Ou seja, a pandemia agora está sendo culpada também por algumas coisas. É claro, a convivência dos casais hoje favoreceu em alguns casos esse aumento do divórcio. Então, a questão do isolamento imposto pela Covid-19 proporcionou que esse número disparasse. Essa é a pesquisa do IBGE. Mas tem outro dado que também é importante, nós não podemos deixar de falar, que é a facilitação dos trâmites, dos processos que agora podem ser feitos pela internet. Então, hoje eu resolvi me separar. Tá legal, a coisa não está fluindo bem aqui, não era aquilo que eu imaginava. A internet, separação. Então, ainda conforme o IBGE, o número de divórcios, ele cresce anualmente, desde uma lei criada pelo governo federal, em 2007, que também permitiu a realização de separações e divórcios em cartórios. Ou seja, o mundo está cada vez mais favorecendo que os casais se separem. Essa é a tendência que o mundo está fomentando para os casais atuais. Então, as facilidades hoje são um prato cheio para quem, porventura, já está com o coração um pouco contaminado, que é o que nós iremos falar um pouquinho mais à frente. Então, com base nisso que eu acabei de falar para vocês, eu trouxe 3 perguntas para que nós possamos conversar um pouco mais à frente. Diz assim, primeira pergunta: por que casais que juraram amar uns aos outros até que a morte os separe, se divorciam por causas fúteis? Por quê? Por que o número de divórcio tem aumentado e adentrado nas portas das igrejas? E o que a Bíblia fala sobre o divórcio? E aí eu quero dizer que essas são as perguntas-chave que desencadeiam todo o pensamento. Mas eu quero dizer para vocês que este não é o caminho. Este não é o caminho. E foi com base nessas perguntas que desenvolvi esse tema. Porque eu creio, à luz das Escrituras, que eu irei compartilhar nesses minutos com você, que esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que os casais fiquem unidos até que a morte os separe. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, versos 3 a 12. Mateus, você que trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe, não tem problema, o texto está aí projetado para você. Mateus, capítulo 19, dos versos 3 ao verso 12. E diz assim a palavra do Senhor: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram
que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Vamos orar. Poderoso Deus, a Tua palavra será ministrada com autoridade, com poder e graça e glória, Deus. Que eu desapareça aqui nesse momento e que Teu Espírito Santo cresça, ó Deus. Que a Tua palavra venha entronizar no coração de cada um que venha buscar mais de Ti nesta noite, para o seu casamento, para estabelecer e firmar mais o compromisso e a aliança contigo. Fala conosco, ó Deus, fala conosco. Obrigado pela rica oportunidade, pelo momento que o Senhor tem nos dado. Essa é a nossa oração com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então eu vou passar um pouco do contexto que estava passando naquela época. Então os mestres da lei procuravam a todo tempo colocar Jesus à prova, questionando em diversas vezes a respeito da lei mosaica. Então, a todo momento os fariseus queriam pegar Jesus. Sobre esse assunto específico do divórcio, naquela ocasião, naquela época, existiam opiniões diferentes entre eles mesmos. Haviam dois grupos, os Shammai e os Hillel. Ambos eles tinham uma visão simplista, ou seja, uma visão bem superficial e rasa sobre o divórcio, baseado em diferentes interpretações que cada grupo tinha na lei de Deuteronômio 24, de 1 a 4, que fala sobre essa questão do divórcio. Então, um determinado grupo, defendia que só poderia se divorciar se a mulher fosse culpada de alguma imoralidade sexual. Outro grupo já permitia se divorciar da mulher por qualquer razão, qualquer coisa. Por exemplo, vou dar para vocês entenderem como que a coisa estava, esse outro grupo estava facilitando igual aos dias atuais. Então, se você chegasse lá na sua casa e a sua esposa tivesse, porventura, dado uma atenção maior para os seus filhos e o arroz estivesse queimado, já era suficiente para divórcio. Queimou o feijão, divórcio. Não fritou o bife direito, divórcio. Aí o camarada está andando na rua, o maridão está andando na rua, aí ele encontra uma mulher mais formosa que a dele. Lembrando que há tempo atrás, essa era formosa, por isso que ele casou com ela. Mas aí ele andava aqui e falou assim, rapaz, acho que essa mulher aqui é melhor que a minha. Vou casar com essa aqui. Então as coisas estavam bem, essa era outra visão desse grupo. O interessante é que Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua paciência, longanimidade, ele não foge do debate, muito pelo contrário, ele responde aos fariseus com um texto anterior ao de Deuteronômio, cujo autor era Moisés, a qual eles seguiam a risca, da lei.
E ele usa o texto que está lá em Gênesis, cujo orador é o próprio Deus. Então, ele afirma que não é esse o propósito de Deus, ou seja, que não era para se divorciarem, era que aqueles que entenderam o ensinamento sobre o casamento, que assim o fizessem. Então, com base nesse texto e contexto, eu quero trazer para vocês 3 pontos que nos direcionará para o caminho correto, para que juntos aqui, como igreja, nós possamos responder aquelas 3 perguntas iniciais a qual me baseei para extrair o texto, e muitas outras que porventura passam por nossas mentes, desde o momento em que nós decidimos falar sim para as nossas esposas e para os nossos maridos. Então, eu quero já trazer o primeiro ponto aqui para vocês, que é: evita entrar por este caminho quem entra no casamento com as prioridades corretas. Então, nós precisamos entrar no casamento com as prioridades corretas. O texto diz assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então perceba que a pergunta dos fariseus foi com base na lei criada por Moisés, e aqui tem um destaque, a gente precisa prestar atenção: a lei, ela dá permissão, não é um mandamento, para o divórcio. É uma permissão em alguns casos, mas Jesus rebate com a sua palavra, com a palavra de Deus, que está lá em Gênesis, confirmando o projeto dele, ou seja, que está no verso 6, portanto que ninguém separe o que Deus juntou. Os fariseus, eles perguntaram para Jesus acerca do divórcio. Os fariseus tentaram entrar no debate acerca do divórcio com Jesus. E Jesus, com toda a sua especialidade, deu uma aula para eles sobre o que é o casamento. E aqui nós já precisamos nos atentar ao que Jesus estava querendo já desde o início falar. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que vocês permaneçam até o fim. Esse é o projeto original, inicial de Deus. Olha aí que foto linda. Vocês devem estar agora lembrando desse momento tão prazeroso do casamento. Uma das grandes razões do fracasso no casamento é iniciar com as prioridades erradas. E nós geralmente iniciamos com as prioridades erradas e não damos atenção, e a coisa começa a pegar uma curva, e quando você vê, você já está bem distante do propósito original que Deus proporcionou para o casamento de vocês. Nós iniciamos a começar por uma mentalidade humanista, principalmente nos tempos atuais, de que o que importa é que você seja feliz. Você entra no casamento para ser feliz. Esse é o objetivo, quando na verdade nós casamos para tornar o outro feliz. Esse é o foco, para tornar a minha esposa feliz, o meu marido feliz. Essa já é uma das prioridades que você tem que entrar no casamento. Dessa forma, quando nós nos casamos para tornar o outro feliz, a felicidade no lar, ela é mútua. Então é visível um lar onde você percebe a cumplicidade de um para com o outro,
de um para com o seu filho. Ou seja, todo o lar é contagiado pelo o amor que vem de Cristo. Lembre-se da resposta que Jesus dá novamente, um pouco mais à frente, os fariseus novamente indagaram Jesus sobre outro assunto, e Jesus fala de novo para eles, confrontando. Está lá no capítulo 22, de 34 a 46, que vai falar um pouco dessa questão que eu acabei de citar, sobre o amar o outro. Diz assim o texto: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui nós estamos diante de um mandamento, dois mandamentos, a qual nós precisamos seguir à risca. Nós iremos ver os reflexos reverberar nos nossos lares, no nosso casamento, quando nós colocamos os mandamentos do Senhor dentro dessa união conjugal, que Deus uniu e formou. Além disso, muitas pessoas consideram que o divórcio é uma solução positiva e rápida para um casamento com problemas. E aí eles optam por este caminho, por coisas fúteis. Um pouco voltando ao contexto da época dos fariseus que nós lemos aqui do texto, era basicamente o que eu encontrei. Eu vivi 10 anos com você, mas agora eu encontrei uma mulher mais bela, mais jovem, ou encontrei um marido mais, um rapaz, eu não consigo mais olhar nos seus olhos, a gente não consegue se comunicar mais. Eu acho melhor a gente se separar, para evitar maiores constrangimentos. E agora tem, inclusive, em alguns casos, a pessoa fala assim: não, nós nos separamos, mas nós não se damos bem ainda. Agora somos amigos. Né? Então, essa visão humanista, ela tem adentrado de forma violenta. E as facilidades a qual eu citei lá no início, favorecem a dureza do nosso coração. Então, todas as coisas que, de certa forma, favorecem, ficam fáceis se separar, então alguns optam por este caminho, ao invés da perseverança, ao invés de colocar no casamento os propósitos e as prioridades que a Bíblia tem para nós, que é o projeto original de Deus. Dá trabalho o casamento? Dá. O casamento ele é construído diariamente. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem casais aqui que eu acredito que tem alguém aqui com mais de 30 anos de casados, por favor? Olha lá, Deus abençoe vocês, quero chegar lá, estou quase na metade. 30 anos de casado, ainda hoje, vocês não aprendem diariamente um com o outro? Porque é uma construção, é uma vida, e quando você trabalha nessa construção, junto com o projeto original de Deus, é bênção. É 30, 40, 50 anos de casado para frente, refletindo numa geração, porque isso vai refletir, vai sofrer impacto nos nossos filhos e também na sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, o casamento, ele foi criado por Deus para ser uma união especial entre um homem e uma mulher, que agora já não são mais dois, e sim, uma só carne. Isso é fantástico, isso é o mistério. E ser uma só carne inclui o quê? A união sexual, a qual quem assistiu a pregação do pastor Segundo sobre sexualidade, viu que o sexo que Deus criou é maravilhoso. Olha lá, ouvimos um glória a Deus ali. A coisa é boa ou não é, igreja? É muito bom. O sexo que Deus criou, na originalidade, no propósito, é pura bênção. É através do sexo que nós nos tornamos
uma só carne. Olha só que fantástico. É através da união dos dois corpos. Esse é o projeto original de Deus, que nós, infelizmente, a sociedade de hoje deturpou. Mas o sexo é sagrado, é gostoso, é bom, e Deus aprova. Então, o bom casamento, ele cria um ambiente de amor, respeito e segurança, perfeito para se formar uma família. Esse é o ambiente que nós precisamos sempre ter em mente quando nós casamos. Nós nos casamos para quê? Nós nos casamos para formar uma família. Eu não casei com a minha esposa para massagear o meu ego, embora ela seja uma mulher muito linda. Ela é fantástica. E hoje nós estamos sós. Uau! Nós casamos para um ao outro se completar e sermos felizes. E fazer com que a nossa família cresça com base nas orientações de Deus, no projeto original chamado família. E quais são as prioridades corretas, então, para entrar no casamento correto? Então, as prioridades são, coloquei 2 prioridades. A primeira delas, e essa é mandamento. Qual que é a primeira prioridade? Honrar a Deus. O nosso casamento tem que honrar a Deus. Vamos pegar aqui o princípio do primeiro mandamento, que acabamos de citar. Honrar a Deus deve estar desde o momento que disseram sim, um para o outro. Deus odeia o divórcio, é bíblico isso. Deus não quer, está lá em Malaquias a questão de odiar essa questão do divórcio. Se Deus permitiu a união de vocês que aqui estão, se Deus permitiu que vocês agora não sejam 2, mas sim um, é porque esse é o propósito eterno do Senhor até que a morte os separe. E vocês têm que entrar no casamento com esse pensamento, com esse coração dedicado, sabendo que essa é a vontade, que ela é boa, perfeita e agradável do Senhor para nós. Um casamento sadio, um casamento saudável, um casamento que honre a Deus acima de todas as coisas. E o segundo ponto é honrar o seu cônjuge. Eu quero falar um pouco do honrar a Deus, que também eu não posso deixar de falar que a violência no casamento, ela é infidelidade à aliança, feita diante de Deus, e destrói o casamento. Então, o divórcio, ele fere muitas pessoas. O divórcio, ele é uma flecha que você não sabe mensurar o estrago que ela faz no coração, não só do seu marido, da sua esposa, mas também quem tem filhos, de filhos. Ele causa um estrago que eu não consigo mensurar o tamanho do estrago que é um divórcio. Por isso que Deus repudia. Não é esse o projeto original. Não é esse. Um dos dados que temos hoje, segundo as pesquisas, é que hoje, além do número de divórcios estarem disparados, o que está acontecendo? Existe uma grande maioria agora de jovens que não pensam mais em casamento. Isso é triste. Porque logo se não tem casamento, logo não tem criança. E se logo não tem casamento, logo o projeto inicial de Deus está sendo boicotado. E nós podemos assumir essa responsabilidade por ser o reflexo de Cristo aqui na terra, dando um bom exemplo. Por isso volto ao primeiro ponto da prioridade, que o nosso casamento precisa honrar a Deus. Precisamos ter essa disciplina. A minha filha tem 8 anos e ela já tem 300 filhos. Cada boneca tem um nome de filho lá. Cada boneca. E você vê, a minha esposa briga um pouco comigo, mas eu sou aquele que gosta de dar corda para o negócio. Então, cada bonequinha tem nome, tem roupa e tem mochila.
E de vez em quando ela pega aqui e tal, e fica sacudindo. Eu falei, ô filho, o que está acontecendo? Ah, o Antônio não para de chorar. Hoje é mesmo, filho, o que aconteceu com o Antônio? Não sei, pai, já levei no médico e tal. E aí a Mara já começa a me olhar torto. Mas o quê? Quando ela começa a falar, meu coração se enche. Por quê? Porque ela está enxergando uma família. Ela desde pequena, ela já tem na mente que ela constituirá uma família. Isso, além de alegrar o meu coração, também vem com uma taxa de responsabilidade para com o meu casamento. Como eu estou tratando a minha esposa. Como está sendo o meu relacionamento como marido dentro de casa? Como que eu estou me comportando como pai? E eu faço questão, e muitas vezes, muitas não, algumas. Algumas, não muitas. Pego a minha esposa, e a gente dança na frente dela, e a gente se beija, e a gente se abraça. Porque é esse espelho que eu quero passar para minha filha. Que o projeto de Deus, chamado casamento, é perfeito. É perfeito. E no momento oportuno, ela constituirá a família dela. Segunda prioridade correta, honrar o seu cônjuge, que é obedecer ao segundo mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui, meus queridos, eu quero falar para vocês, toda oportunidade que você, marido ou esposa, tiver de exaltar o seu marido, seja em público, seja em casa, no particular, façam, exalte-o, fala o quanto ela é linda. Já falaram aqui no início, no momento da serenata, acho que foi uma coisa bem, estava ali no fundo, estava vendo só umas palavrinhas no ouvido, falei, ixi, aquele casal ali acho que já está louco para ir embora, vai dar uma segurada, dá uma seguradinha, tem mais um pouquinho, né? Mas é isso, fala. Às vezes nós vamos caminhando e nós esquecemos que o nosso cônjuge precisa ouvir amor, te amo. Amor, isso é importante para mim. Coração, mozão, sem você, não sei o que seria de mim. Honre o seu cônjuge. Não perca a oportunidade. E para isso, tem um texto aqui, texto maravilhoso para falar sobre isso. Está lá em Efésios 5:25. E aqui, claro, eu vou dar, mais uma oportunidade dos homens ganharem mais um ponto nesta noite tão maravilhosa, que Deus já tem proporcionado para vocês. Diz assim, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ame as suas esposas, maridos, de todo o teu coração. Foi a esposa que você escolheu. Foi a esposa que Deus preparou para você, que permitiu que vocês fizessem constituísse uma família. Então, cada dia seja o novo dia do encontro inicial. Sabe, aquele dia que vocês foram tomar um sorvetinho, que você pagou a conta. Revise esses momentos. Lembra? Quando você parava na porta da casa dela e você abria a porta do carro, e hoje você nem do carro você desce. Nem do carro você desce. De vez em quando eu faço isso. Falo assim, não, amor, por favor, entre aqui. Principalmente teve uma época que a porta não abria, só abria para o lado dela. Então, por favor, amor, entre. Aproveita e abre o meu lá do outro lado. Né? Que o new útil é agradável, né, gente? Pô. E aqui eu parto para o segundo ponto. O divórcio, ele não é o melhor caminho por ser fruto do pecado. Os fariseus, verso 7. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês
que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Jesus, ele enfatiza que no princípio, quando Deus criou o casamento, não era esse o plano. Não era o plano que houvesse divórcio. No entanto, com a introdução do pecado e corrompendo o coração humano, o divórcio, ele é o último recurso. Permitido, no caso da imoralidade sexual, e do coração duro do cônjuge. Mas fica claro a ênfase que Jesus dá no quesito de ser permitido, não que se deva fazer. Ou seja, não é um mandamento, e sim uma permissão. Olha o que diz aqui, ó. Eu gosto muito desse jogo de palavras. No 7, os fariseus tentam pegar Jesus aqui, ó. Moisés ordenou. Essa foi a indagação dos fariseus a Jesus. Mas Jesus respondeu, Moisés permitiu. Ou seja, mais uma vez Jesus está combatendo, eles estão querendo insistir no divórcio, falando de divórcio, e Jesus falando sobre casamento. Vamos focar no casamento? Vocês estão preocupados em se separar? Eu estou preocupado em que vocês permaneçam juntos. Essa é a minha preocupação, esse é o meu alvo, esse é o meu desejo, esse é o projeto inicial. Deus criou o casamento para ser para a vida toda. Para a vida toda. Mas o pecado corrompe nossos relacionamentos. Essa é a verdadeira causa do divórcio. Todo divórcio é resultado de pecado que se infiltrou no nosso casamento. Onde o pecado não é resolvido, ele causa destruição. Nós precisamos tomar conta e vigiar uma pecinha que está no nosso coração, que está dentro de nós chamado coração. Essa pecinha é complicada. O pecado ele vem sorrateiramente entrando nos lares e você, por vezes, nem se dá conta. É uma simples, hoje, o mundo está tão avançado. A tecnologia está tomando conta de quase todas as esferas nossas, que hoje basta uma pequena pesquisada no seu celular sobre separação. Basta. A partir desse dia, o algoritmo vai pegar que você está querendo separar. Olha só que maluco. E aí ele vai começar no dia seguinte. Se inscreve no Tinder. Casais pessoas acima de 40 anos e tal. O número de divórcios está aumentando. Você precisa ser feliz. Se essa mulher que está com você não te faz bem, larga ela. O mundo está empurrando a sociedade para desfazer o casamento. Então, para evitarmos o divórcio, nós precisamos lidar com um pecado em nossas vidas. Vaidade, ego, orgulho. Às vezes estamos aqui, nós não estamos nem percebendo, e isso vai tomando uma proporção, que aí chega uma hora que a coisa está insustentável. Por isso eu reforço sempre a questão dos casais terem diariamente um momento de oração, sinceridade, cumplicidade um para com o outro. Quem esteve aqui na minha última pregação sobre perdão, pôde ouvir, comentei, o pastor Bruno nos auxiliou em uma situação no nosso casamento e deu uma tarefa complexa para me fazer. Mas, como um bom servo, obediente, tenho feito. E essa obediência tem reverberado no meu casamento. Amor, hoje como é que foi? Magoei? Fiz alguma coisa de errado?
Deixei de fazer alguma coisa. Pisei na bola. Pô, amor, ó, me perdoe. Me perdoe. Ó, não gostei de tal coisa. O casal. E sempre, essa conversa, ela precisa ser de duas pessoas que são maduras. Duas pessoas que estão resolvendo para não dormir, um no sofá e um na cama. E sim para que haja reconciliação, haja paz, haja harmonia. E ao final, orem. Orem. Então talvez nós estejamos dando muito destaque ao nosso culto, à nossa beleza. A vaidade tem tomado conta de nós e nós não estamos percebendo. E aí você começa a passar muito tempo no espelho. Você começa aqui e ali. Começa o senso narcisista de você começa a aflorar. E não há correção. Por isso que é bom o casal diariamente alinhar. Falou, queridão, você está pensando que você tem 20 anos? Camisetinha, pá, tênisinho, e aí? Bora focar no nosso casamento aqui? Bora focar naquilo que Deus projetou e planejou para nós? Então esses alinhamentos precisam acontecer. Precisa acontecer. Então às vezes nós pegamos nos fazendo comparação do nosso cônjuge com casais ao nosso redor. Então de repente está lá aquela situação em casa que já está há muito tempo, que aí você também não está tendo essa relação com a sua esposa, com o seu marido, de sentar, dialogar. Aí você começa a olhar assim e fala assim, rapaz, pastor Bruno e Ellen, que casal, hein? Nossa, que espelho. Poxa vida, hein? Por que em casa não é assim? Você começa a fazer comparações desnecessárias. Porque Deus é a ferramenta principal para ajustar o casamento de cada um de nós. Não tem outro. Não tem outro. A falta de perdão entre o cônjuge, conforme eu abordei com mais profundidade na minha pregação há uns 15 dias atrás. Precisamos quebrantar o nosso coração, deixar de lado todo o ego, toda a vaidade, não ficar acumulando coisas desnecessárias. Nós não sabemos sequer o dia de amanhã, nós não podemos, a Bíblia nos garante que nós não podemos acrescentar um palmo na nossa vida e nós ficamos relutando com o nosso coração por coisas medíocres. Coisas que nós podemos chegar para o nosso cônjuge e falar assim, amor, me perdoa porque eu fiz isso. E diante do Senhor eu estou aqui arrependido. Busque a reconciliação. Não permita que o seu coração comece a ser fechado como essa imagem por um coração de pedra, a qual você vai chegar num determinado momento, você vai sair da sua casa sem dar bom dia para sua esposa e para o seu marido. Seu marido está saindo para ganhar o pão e você está lá, na cozinha, lavando louça. Nossa, ainda bem que já foi. Oh, Deus. Não. Coração, bom trabalho. Marmitinha, não esquece não. Pá, te amo, está aqui. Dei aquela mancada lá, mas, por favor, me perdoa. Eu te amo. Pisei na bola. Vamos ser fiel com os nossos cônjuges. Vamos ser sinceros. Aliás, vocês podem se lembrar que nós, juramos sinceridade uns para o outro. Sim ou não? Aquele belo dia, você jura. Vamos logo para a parte final aí, porque está tudo certo. Mas, foi falado ponto a ponto. Você jura na alegria e na doença? Juro. Até que a morte, juro. Então vamos relembrar. Vamos trazer a nossa memória. Vamos trazer a nossa memória. E aqui o caminho para o último ponto.
O melhor caminho é a busca por um casamento sólido, com base no padrão estabelecido por Deus. O melhor caminho é a busca por um casamento sólido, com base no padrão estabelecido por Deus. Diz o texto, de 10 a 12. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Então, os discípulos que ali estavam presentes, eles não somente aprenderam o projeto original da família estabelecida por Deus, ou seja, entenderam a aula e o ensinamento que Jesus deu sobre o casamento, quando ele foi indagado sobre o divórcio. E agora eles rebatem, falando que era complexo demais para ele. Ao que Jesus responde: nem todos são aptos, mas quem entendeu as prioridades corretas no casamento, ou seja, quem entendeu o padrão de excelência, o compromisso firmado com o outro e o compromisso firmado com Deus, que o aceite. Irmãos, falo com propriedade: casamento é muito, muito bom. E eu recomendo para todo mundo. Pessoal, se alguém perguntar para mim, falou: Alex, o que é bom? Bom é Jesus. Essa é a resposta primária, básica, de bate pronto. Bom é Jesus. Não, Jesus eu já sei. Então você já sabe, então desculpa. Casar é muito bom. É muito bom. E pelo tanto de muito que eu estou falando para vocês sabem que o meu casamento ele é uma bênção. Passamos por momentos complexos. Se eu desse a oportunidade para cada um de vocês, eu tenho certeza que cada um tem não apenas uma, mas muitas histórias complexas. Mas vocês estão aqui, porque em todas as histórias complexas, Deus fez presente. Deus fez presente e aqui vocês estão, buscando essa solidez em Jesus. Buscando cada vez mais alicerçar o casamento de vocês na rocha, na pedra angular que é Cristo. Estabelecendo o projeto original que Deus tem como propósito para cada um de nós. Que o nosso casamento seja uma bênção, sadio, saudável. Olha aí, que imagem maravilhosa. Veja, cada um de vocês, cada um de nós que aqui estão, disseram sim um para o outro. Aceitaram de comum acordo esse compromisso. Ou alguém aqui foi amarrado. Vamos casar. Comum acordo, vamos casar. Oh, boa, bora, vamos casar, vamos ser felizes, vamos construir uma família. Em alguns casos foram coisa repentina, mas em outros casos algo mais planejado. Mas tanto um quanto o outro foi Deus que permitiu. Foi a vontade de Deus estabelecida para cada um de vocês. E por isso vocês juraram um para o outro perante homens e perante a Deus. Fizeram essa aliança. E a aliança vocês prometeram que ficariam unidos até que a morte os separe. Essa é a fala fantástica na bênção final. E eu ainda não fiz nenhum casamento, mas eu lembro do meu. Eu vos declaro marido e mulher até que a morte separe. Glória a Deus. E aí, aquele final, né? Aquele beijão, para sair na foto, né? Foto desse tamanho, né? Aquele beijão lindo. Que por sinal tenho certeza que hoje vai ser revisado, né? Por muitos. E aí nós temos esse texto de 1 Coríntios 7,39,
que diz que a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ele está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. E aqui eu quero caminhar já para a conclusão desta mensagem, deste período a qual nós falamos. Tudo aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração há mais de 15 dias, na verdade. Porque quando nós planejamos esse encontro, foi como o pastor Bruno falou, pastor, o senhor prega? Eu não, acho que prega você. Eu falei, pastor, já vou pregar sobre um tema complexo, que era o perdão, porque eu estava ainda... Não vou pregar não, se vira, negão. Não, pastor, mas não vai ter ninguém não, vai ter você mesmo. Eu falei, amém, glória a Deus, então vamos para cima. E aí eu busquei muita orientação do Senhor, estudei bastante, busquei muito de Deus para trazer esse alimento para vocês hoje, porque divórcio é algo que me deixa inquieto. É algo que entristece profundamente o meu coração quando alguém chega até mim e fala que está pensando em se separar. Eu falo, cara, para, você está pensando, tira isso da sua cabeça, porque esse não é o propósito de Deus, ponto. Desse ponto para frente, eu estou aqui à disposição para orar com você, para estudar com você, para fazer o que for necessário, para que o seu casamento seja restabelecido em nome de Jesus, para que vidas sejam curadas. Então, talvez você chegou até aqui pensando que estava tudo acabado. Talvez você já está caminhando aí e falou assim, vixe, eu vou nesse encontro aí porque, sei lá, a coisa está zoada, não tem mais jeito, não dá mais. Não, dá sim. O projeto de Deus, o propósito de Deus é que vocês permaneçam juntos, firmes, que vocês ajustem essas pendências, que vocês se entreguem verdadeiramente uns para com os outros. Talvez, muitos talvez, você já não esteja mais com aquela motivação que estava no início do casamento. Talvez a coisa tenha se esfriado em casa. Talvez os olhares já não estão mais brilhando como brilhava antigamente. Talvez você não tenha mais prazer de voltar para o lar. Talvez isso, no meio do percurso todo, durante essa caminhada do casamento, algo foi penetrando no coração, vocês não foram tratando, e isso agora está, o que era no início uma manchinha, agora está se transformando num abismo. E esse abismo só Jesus tem o poder de restaurar, juntar novamente aquilo que o homem, porventura, tem tentado separar. Eu convido você a pegar na mão aí da sua esposa, que você possa agora, enquanto o ministro vai louvar, que você fique de frente para sua esposa, para o seu marido, que os seus olhares se cruzem, que enquanto ele louva aí nessa primeira instância, que vocês reforcem esse juramento inicial que fizeram no altar do Senhor. Façam isso, não perca essa oportunidade. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Convido você a se colocar de pé. E agora juntos, todos nós, com o coração já tratado de tudo aquilo que o Espírito Santo tocou no coração, eu tenho certeza que vocês sairão daqui cheios da presença de Deus, com um casamento restabelecido, forjado na palavra do Senhor. Vamos louvar, levanta a sua voz, vamos louvar o Senhor juntos. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que nos ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, e Ele que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de nós. Amém. Essa é a nossa equipe do Ministério de Casais da PIB Mogi. Nós estamos à disposição de todos os casais para juntos estarmos cada vez mais conectados com Jesus e transformar a nossa sociedade em algo diferente. Provar que o projeto original, inicial de Deus, que é o casamento, prevalecerá. Pastor Bruno. Amém? Vamos orar? Aperta bem forte aí a mão da sua esposa, dá um abração nela assim, ó. Eu prefiro abraço do que aperto de mão. É isso. Fecha os olhos aí, todo mundo. E agora eu queria pedir que todo mundo, pode deixar a câmera aqui na gente. Todo mundo fecha os olhos. Os câmeras, quem está trabalhando fecha o olho todo mundo. Todo mundo. Eu vou ficar olhando. Leandrinho, fecha o olho. Todo mundo, pode fechar, pode confiar. Eu estou com o microfone aqui, não vai acontecer nada. Fecha o olho. Talvez você chegou aqui com seu casamento desgastado, naquele nível que você pode ter dito ainda essa semana: eu acho que não tem mais jeito. Talvez você fez as análises de tudo que vocês têm passado, e a conclusão
até hoje, ou até ontem, foi que não tinha mais o que fazer. Mas essa noite foi apresentado para você um caminho, que é o caminho da resolução. Essa noite foi proposto para você a oportunidade de que, se Jesus só der um toque nessa história, está resolvido. Por que eu quero que todo mundo feche o olho? Pode virar a câmera para cá também, a câmera de mão. Vira para cá, querido, pode virar para mim. Isso, deixa aqui. Eu não quero que ninguém corra o risco de ser constrangido. Existe uma máxima no Evangelho que eu não vou parar de falar nunca. Jesus não se cansa dos nossos recomeços. Não se cansa. Eu sou prova viva disso. A gente vai completar esse ano 12 anos de casado. E nunca foi sempre um mar de rosas. Já tivemos problemas. Estamos aqui porque a nossa honra ao Senhor não mudou. Mas quer ficar com seu coração mais tranquilo? Você acha que em 11 anos eu nunca tive um dia que eu pensei em me divorciar? Lógico que já. A melhor coisa foi saber que na minha família tem Jesus. E em apenas um toque dele, tudo é reestabelecido para a honra e glória do nome dele. Por que eu quero pedir que todo mundo fique de olho fechado? Porque talvez você esteja aqui nessa situação. Eu não vou perder a chance de falar isso no seu coração e de apenas orar. Mas se o seu casamento não estava bem, se você chegou aqui meio que forçado, se você chegou pensando em ser a última chance, se você chegou triste, se você veio por vir, essa é a noite de viver o recomeço proposto por Jesus de Nazaré sobre a tua família. Minha vontade era pedir que você levantasse a mão se você estivesse passando por isso, mas eu não quero te constranger, não. Mas se por um acaso você tiver com essa coragem e quiser dar só um sinalzinho, só tem eu te olhando, não precisa nem abrir o olho. Amém. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Pode abaixar. Em nome de Jesus, algo novo sobre o teu lar nessa noite. Em nome de Jesus, um toque dele sobre a tua vida e o teu coração, ainda essa noite. Não durma essa noite sem resolver o que está para trás. Não durma essa noite sem esvaziar o seu coração, fazendo aquela lista de perdão e dando nome para eles. Olha, meu amor, me perdoe por isso, por aquilo. Não permita que você vá dormir com o coração travado, com a lágrima presa. Coloque tudo para fora em nome de Jesus, para que essa seja uma das noites mais incríveis da tua vida. Porque essa noite o Senhor vai tocar no teu casamento e vai restabelecer. Ele não se cansa dos seus recomeços. Deus, em nome de Jesus, obrigado por nos mostrar essa noite que o divórcio não é o caminho. Desistir por conta das nossas fraquezas, por conta da nossa vaidade, do nosso ego, desistir por conta da nossa soberba, da nossa avareza, e não olhar para o outro, Pai, na dimensão de uma história, de um coração que existe. Deus, em nome de Jesus, nosso clamor essa noite, que caia por terra tudo aquilo que o inimigo levantou nas famílias que estão aqui essa noite, nas famílias que estão online essa noite. Em nome de Jesus, Pai, restaure, renove, traga um refrigério para a alma, para que aqueles que entraram aqui, cientes que seriam o fim, recomeço sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que essa noite seja incrível, seja uma noite de perdão, de confissão, de abraços, uma noite no qual o Senhor tratará os nossos corações e não mais nós mesmos. Ó Deus, em nome de Jesus, as nossas famílias são tuas. Os nossos lares são teus. Os nossos filhos são teus. Toma tudo nas tuas mãos, Jesus, e restaura. Ah, Pai, o Senhor sabe o quanto a gente tem ansiado por famílias fortes nessa igreja. Maridos que honrem a tua esposa, esposas que honrem os seus maridos, pais que cuidem dos seus filhos e amem, filhos que amem os seus pais. Porque toda família forte gera uma igreja forte. Deus, eu quero encerrar essa oração pedindo coragem sobre aqueles que não têm coragem de pedir perdão e de assumir as coisas. Ah, Pai, como é difícil pedir perdão e perdoar, mas como é sensacional
viver o refrigério do recomeço. Trate cada família, cada casal, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa liderança que tem trabalhado com amor, que tem vivido de uma forma linda, ao ponto de entregar o que eles têm de melhor para abençoar os nossos lares. Continua com a gente. Esses casais aqui são teus. Essas famílias aqui são tuas. E que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Recomeços, Pai. Recomeços essa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém? Dá um abraço bem forte no seu cônjuge aí, o mais forte que você deu, o mais forte. Em nome de Jesus, que a sua família seja restaurada ainda essa noite. Deus abençoe. Não esqueça, eles prepararam uma cantina linda para vocês ali. Tudo de muita qualidade. Vai lá, come alguma coisa, abençoa o ministério. E aí você já vai para casa com a barriga cheia e pronto para assistir um filme. Deus abençoe. Eu gosto tanto de você que pra sempre eu quero ser seu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um ao outro compreender, não andarmos lado a lado. Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor.